Quem passa a palavra, então, para o Danilo. Boa tarde. Eu venho abordar um tema sobre a escravidão no Brasil. Acho que é importante a gente conhecer. Muito se fala em escravidão, a gente vê em novelas, tudo mais, mas não se aborda o quão grave foi isso para a sociedade, né? Principalmente para a construção do Brasil. Então, a escravidão teve início no Brasil no século XV, bem perto do descobrimento do Brasil, né? Teoricamente. Descobrimento que eu, sinceramente, discordo, porque já existiam nativos aqui, né? Mas a coroa portuguesa estava nessa expansão aí do seu território. Aí, segundo eles, descobriram o Brasil. Pois bem, o Brasil era um continente, né, americano, era enorme. O Brasil, eles não tinham dimensão do tamanho do país, né, na época. E encontrar nativos, tentaram fazer alguns contratos na época com eles. Não teve muita, como que eu posso dizer, não teve muito continuidade nisso. Só que para continuar esse processo, implantar a coroa portuguesa no Brasil, trazer mão de obra, tudo mais, eles precisavam de uma mão de obra cativa, né, que veio da África. Na África, internamente, que nem o Duarte acabou de dizer, né, existiam muitas guerras internas entre as tribos da África, né? E essas tribos, os reis africanos, quando eles capturavam, né, cativos, eles vendiam para a coroa portuguesa, que estava bem próximo da costa ali, e eles acabavam vendendo esses cativos para a coroa portuguesa. Então, assim, ali eles já perdiam o quê? Nome, né? E aí tem grande participação inclusive até com igrejas, né? Ele perdia, a primeira coisa que eles perdiam era nome. Ele recebia o nome de batismo ali, por exemplo. Se ele tinha um nome africano, ele recebia o nome de Joaquim depois, que não tinha nada a ver com o nome dele. Ou seja, ele perdia totalmente a identidade dele ali já. Ali no porto mesmo, né? E de onde vinham a maioria dos escravos? De onde vieram? Principalmente para o Brasil, da Angola. A maioria veio da Angola, certo? Qual foi o total de escravos que vieram, tanto para o continente americano, né? O número exato mesmo, não dá para se calcular, mas eles fizeram uma aproximação, em torno de 12 milhões e 800 mil. É muita gente, certo? Cerca de 9 mil viagens ao longo de 4 séculos. Né? É muita gente. Tá, e aí fizeram essas viagens, mas quantas pessoas chegaram ao Brasil? Né? No Brasil foi 4 milhões e 800 mil pessoas que chegaram, cativos, certo? Só que nessa viagem, né, para o Brasil, a gente teve óbito, né, ainda no navio mesmo, devido às condições de insalubridade no navio. O que é? Umidade, né, que tinha no navio, não tinha alimentação, ficavam doentes, maus tratos dentro do navio. Para as mulheres negras, sofriam estupro dentro do navio também. Eles ficaram 2 meses dentro do navio, quando saiu da África, certo? Então, assim, teve 600 mil mortos só na travessia. E um dado curioso, né, é que quando eles morriam dentro do navio, né, não tinha nenhum funeral, eles estavam no Oceano Atlântico ali, né? E o que era feito? O corpo era descartado no mar. Então, nessa época, há relatos que tubarões, né, eles quando saíam uma embarcação da África e já vinha para o Brasil, os tubarões já vinham seguindo esses navios, porque eles sabiam, né, de alguma forma, sentiu o rastro, alguma coisa dos corpos que eram jogados no mar. Ou seja, nessa época aí, era cair no mar, você estava morto, porque tinha muito tubarão na água, devido a tantos corpos que eram jogados. Estou falando aqui só para o Brasil, tá? 600 mil. Né? Mas, na verdade, nesses 12 milhões de cativos que vieram da África para o Brasil, né, 1 milhão e 800 mil morreram só e foram jogados no mar, morreram só na travessia. Tá, chegavam no Brasil, para onde que eles iam? Muitos chegaram debilitados, né, doentes, e eles iam para a casa de engorda. Né? Na casa de engorda, eles passavam um tempo justamente para isso, para engordar. Então já eram aí bens semoventes, né? Que é a mesma coisa que boi. Boi tem que engordar para ser vendido. Escravo era a mesma coisa, tinha que engordar para ser vendido. Né? O dono ia lá, os donos das lavouras, né? Os fazendeiros da época iam lá e verificavam as condições de saúde dos escravos. Se fosse rentável para eles, eles
eles compravam esses escravos e levavam para a lavoura, né? Então, assim, quem chegava morto também no porto, aí é para o cemitério dos Pretos Novos, né? E no Rio de Janeiro tem bastante isso. Eu tive a oportunidade de conhecer parte disso no Rio de Janeiro, então tem bastante cemitério lá. E tudo bem. Qual foi o primeiro lugar no Brasil que teve desembarque de cativos aqui no nosso país? Pernambuco, né? Pernambuco teve. Isso aí, esse desembarque começou de 1539 a 1542. E eles vieram fazer aqui no Brasil, né? Principalmente para a lavoura de cana-de-açúcar, porque na época o açúcar estava em alta. O açúcar valia muito dinheiro naquela época, certo? Ouro, diamante e café. Então foram esses 4 ciclos aí que a gente teve desembarque de cativos do Brasil, certo? Então, assim, a gente teve, depois desse período de escravidão, a gente teve muita revolta, tudo, mas os cativos eles não tinham poder para lutar justamente com a coroa portuguesa, né? Tinha revolta, tinha, mas não tinha esses recursos para fazer essas lutas, certo? Então, assim, teve algumas leis, já no século XIX, depois de tanto sofrimento, depois de quase 300 anos de escravidão no Brasil, teve algumas leis aí que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Mas antes disso daí, a coroa portuguesa, né, vamos dizer assim, resistia muito em abolir totalmente a escravidão no Brasil. Então a gente tem aqui, ó, a lei de 1850, Eusébio de Queiroz, né, que trazia a repressão, né, ao tráfico de navios negreiros para o Brasil. Ou seja, já estava proibido o tráfico de navio negreiro, certo? Não podia trazer mais cativos para o Brasil. Só que existia ainda aqueles navios que vinham de forma inadequada, né? Então, qual que era a ordem da Inglaterra na época? Afundar os navios. Eles afundavam os navios, certo? 1871. Né? Estou falando da lei do ventre livre aqui agora. Então, todos os filhos de cativas que nasceram aí nas senzalas, teoricamente eles tinham que nascer livre. Mas será que nascia livre? Porque a mãe estava cativa. Como é que ele ia sair livre de lá? Um bebezinho. Eu não vejo possibilidade. Não existia essa possibilidade realmente. Aí a gente tem em 1885 a lei do sexagenário. Ou seja, escravos com mais de 60 anos, né, eles deveriam ser libertos. Mas qual escravo chegava a 60 anos nas lavouras de cana-de-açúcar? Né? Na lavoura de café, na questão do ouro, do diamante, muito pouco chegavam nessa idade. E quando chegavam, né, já chegavam muito perto da morte, né? E sendo assim, nesse período houve muita resistência, né, para a abolição da escravatura da coroa portuguesa aqui no Brasil, inclusive da princesa Isabel. A princesa Isabel, ela não assinou a Lei Áurea porque ela achava que ia ser bom para o Brasil. Na verdade, ela falava que isso era uma precipitação, assinar a Lei Áurea. Ela não queria assinar a Lei Áurea. Mas a Inglaterra estava pressionando, porque lá fora já tinha ocorrido a Revolução Industrial na França, né? Então, era preciso, era necessário que abolir a escravatura no Brasil, certo? Pois bem, chegou o 13 de maio de 1888. Né? Nessa época já não tinha tantos cativos no Brasil. Nessa época não tinha tantos cativos. Né? Mas tinha cerca de 700 mil cativos no Brasil nessa época. Né? Mas aí foi uma festa, só que aí veio o dia 14 de maio. Ninguém pensou no dia 14 de maio. Né? Na verdade, quem tinha pensado, os abolicionistas da época que tinham pensado, a coroa portuguesa não ouviu isso. Então a gente pode falar assim, o que aconteceu? Aí já começa o racismo estrutural nessa época, né? A gente pode falar. No 14 de maio, os escravos não tinham para onde ir. Né? Simplesmente a porteira da fazenda se abriu, né? E eles foram para as estradas, mas não tinha comida, não tinha terra, não tinha trabalho, não tinha acesso à saúde, acesso à educação, não tinha nada disso. E estando nesse território do Brasil tão hostil que já foram durante 400 anos, 4 séculos, né, eles estavam na rua agora, sem direito a nada. Mas eu queria fazer um breve lembrete só. Em 1850, a Lei de Terras, né, aí a gente vai entrar um pouco no racismo estrutural agora. Em 1850, né, foi proibido que
você chegasse em uma terra, fosse uma terra e tomasse posse dela. Porque anteriormente a essa lei de 1850, que é a lei de terras, você poderia ir a uma terra, demarcar ela e era sua terra. Mas como já estava a coroa portuguesa já estava visualizando que ia haver já a abolição da escravatura e já estava chegando os imigrantes para o Brasil, então eles falaram, não, a partir de agora ninguém pode mais demarcar terra, tem que comprar a terra. Como é que um escravo, né, ou um ex-escravo ia comprar uma terra sendo que não tinha acesso nem ao trabalho? Né? Eu não vejo, eu tenho 32 anos, até hoje eu não vi um fazendeiro negro. Eu não me recordo de ter visto um fazendeiro negro. Isso aí já é a fase do racismo estrutural. A gente pode entrar um pouco mais dentro disso. Então, a gente tem alguns problemas aqui hoje, né, que o racismo estrutural trouxe o quê? A parte biológica, né, do racismo estrutural, ideológica, né, porque na época o racismo era muito forte, né, e a superioridade da raça na época que era dominante. Até hoje é, né, a raça branca, né? Mas infelizmente naquela época, né, o pós-abolição da escravatura não houve nenhum pensamento para o escravo, né? E para onde que eles foram? Simplesmente eles foram para onde que é o maior problema social do Brasil hoje, né? A gente tem ali, se a gente for no Rio de Janeiro, eu já tive a oportunidade de ir, a gente tem a favela da Rocinha, a gente tem que descobrir por que da criação daquilo. É porque eles não tinham para onde ir. No centro eles não aceitavam negros, né? Então eles foram para os morros, ali que começou as favelas, onde que é o maior problema social do Brasil hoje, certo? Não tinha acesso à saúde, não tinha acesso à segurança, nada. Ainda teve ali da vadiagem ainda, quem estivesse na rua, né, capoeira que estivesse na rua ia ser preso. Mas como aquele... Então a lei foi feita justamente para prender o quê? Escravo, porque ele não tinha emprego. Os imigrantes vieram aqui, então a gente pode falar hoje que tem muitas famílias de imigrantes aqui que estão bem, né? Por quê? Que vieram aqui, trabalharam, conquistaram, hoje tem terra, aqui na região são donos de usinas, né? E os negros que trabalharam durante 300 anos nesse país não tiveram acesso a isso. Você entendeu? Até hoje não tem, vamos dizer assim. O que a gente pode ver do racismo estrutural no Brasil? Onde a gente pode ver? Eu posso dar um exemplo meu particular, né? Eu sou aluno de Direito do Barão de Mauá, no 8º período, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu sou o primeiro da minha família, de primeiro grau ali, eu sou o primeiro a cursar essa faculdade, certo? Meus avós não chegaram nem no ensino médio. Meus pais, nem no ensino médio, certo? Não chegaram. Meus bisavós, muito menos, não chegaram. E por aí vai chegando até chegar nos meus antepassados aí, que não tiveram oportunidade. Que nem eu falei lá no comecinho da escravidão, né? O negro veio para cá, ele não tinha nem nome. Se a gente sair perguntando aí, pô, de que região eu vim da África? Porque a gente é descendente de africano. Ninguém vai saber de que região a gente veio. A gente não sabe. Aí se você pergunta para um descendente de italiano, que região que eu vim da Calábria, exemplo, né? Então a gente não sabe. Então o racismo estrutural hoje é evidente quando a gente vai, por exemplo, a gente olha no Congresso Nacional, né, ali na Câmara, né, dos deputados, as pessoas que fazem as nossas leis ali, vamos dizer assim, né, 75,6% do nosso Congresso Nacional hoje é branco. Como é que eles vão fazer leis, né, de inclusão social para o negro, que viveu no Brasil aqui 400 anos como cativo? 24,4%, né, dos nossos deputados federais ali, senadores, são negros. Olha o tamanho do Brasil para essa imensidão que é o Brasil, um país de territórios continentais, de um território continental, né, espaço continental, com essa quantidade só de deputados ali. Isso a gente pode ver em qualquer lugar, né, prefeituras, vereadores, a gente não tem representatividade. Isso vem que é uma condição histórica que vem lá da escravidão. Isso é o racismo estrutural. É uma condição histórica que vem lá da escravidão. E quem que pode mudar isso aí? A gente vai esperar que o presidente da República mude? Não. A gente vai esperar de quem? A gente vai esperar de nós mesmos, negros. Né? Eu estou cursando essa faculdade aqui, né, de Direito. Não é fácil para mim. Eu trabalho também, né? E eu tive que fazer ela trabalhando. Né? Eu tenho que dar oportunidade para o meu filho, né, para a partir de mim começar uma história com ele. Por exemplo, eu almejo ser um advogado.
Então você pode ir numa família de advogado, que o pai é advogado, o bisavô é advogado, o avô é advogado. Eu almejo que meu filho se torne um, talvez. Não estou escolhendo a profissão dele, mas seria assim. Na família de um negro não é assim, infelizmente. É isso que eu quero dizer, que é o racismo estrutural, basicamente. O racismo estrutural está enraizado na cultura brasileira desde o 13 de maio de 1888. Entendeu? Para mudar isso aí é a partir dos negros. Entendeu? É a gente buscar representatividade. É nós irmos atrás de representatividade. A partir de agora, 2022, né, a gente pode ver que a desigualdade social, por causa desse racismo estrutural, aumentou e muito para quem? Para nós, negros. Certo? É a gente, é nós. Eu estou numa faculdade que na minha sala só tem dois alunos negros no meio de 40. 2 alunos no meio de 40. Quantos juízes existem negros? Quantos desembargadores no STF? Quantos são negros? Não tem um. Não tem um no STF, não tem um. Teve o Joaquim Barbosa, ele ficou algum tempo e saiu. Por quê? Ele estava fazendo um bom trabalho correto, certo? Um trabalho como um magistrado deve fazer. Com certeza a gente sabe como que é a politicagem no Brasil, que ele acabou saindo. Então, quantos presidentes negros a gente teve no Brasil? Isso é o racismo estrutural, isso que eu estou querendo levantar, isso que a gente deve observar e trazer para quê? Para a nossa realidade. E tornar isso. A gente só pode esperar um país melhor, tanto eu não falo só para o negro, porque nós negros hoje somos 56% da população, certo? Mas eu não falo só para o negro, eu falo isso também para a população branca e pobre também, que precisa de inclusão também, que precisa de emprego também, certo? Mas como que vai se fazer um novo país? A partir disso, de a gente rever uma questão histórica, né? Então, quando a gente fala hoje, por exemplo, de cotas na faculdade, tem muitos negros aí, eu tenho pessoas da minha família que é contra as cotas, só que a pessoa nunca se perguntou o porquê das cotas, por causa desse problema estrutural, por causa desse histórico estrutural. A gente está falando aqui, gente, de 4.800.000 pessoas escravizadas no país, durante 4 séculos. Sabe, é fácil ser escravo? Será que é? Né? As mulheres, o que elas sofriam nessa época? O que elas passavam nessa? O que uma mulher negra passava na nossa senzala? O que um homem negro passava na nossa senzala? Né? O que um senhor de escravo fazia com um homem negro? Isso aqui está enraizado até hoje. Se hoje eu pego o meu carro e vou em qualquer lugar de Ribeirão Preto, dependendo de onde eu vou, eu já sou parado. Dependendo da situação, pela polícia. A gente vai ver isso aqui agora também. Vou falar um pouco do encarceramento em massa. Então eu sou parado, porque o racismo estrutural está ali. Geralmente um negro não pode ter um bom carro, uma boa casa. Por quê? Ele não teve estudo, ele não teve preparo lá atrás. Os nossos antepassados, 13 de maio, né, eles não tiveram, ó, hoje é dia da abolição, mas amanhã a gente tem políticas públicas para vocês. A gente vai ter inclusão social para vocês. Vai ter emprego. Não teve. Não teve até hoje. Então, onde você vai? Se você vai na Bahia, eu tive a oportunidade de ir para Salvador ano passado, a gente já vê a desigualdade social ali. Se você vai aqui em Ribeirão Preto mesmo, você vê a desigualdade social, vai na João Fiuza ali para você ver quem é que mora na João Fiuza. Vai numa grande empresa para você ver, numa SA, quantos diretores da empresa são negros. Entendeu? Você não vai ver. É difícil. Eu estou falando porque eu já estou aí 10 anos no mercado de trabalho, em outra atividade, e eu nunca vi. Você entendeu? Eu nunca vi um diretor negro numa empresa. Isso é o racismo estrutural. É isso que nós, negros, ou até mesmo os brancos, pessoas brancas que estão familiarizadas com isso, que querem uma mudança disso porque vai fazer um bem para toda a população, tem que verificar. Aí, já tratando de encarceramento em massa, né? A gente teve aí... Tem várias leis que a gente pode ler e pesquisar e se inteirar do assunto, mas a gente tem aí, ó, também, em 2006, a gente teve a lei antidrogas, certo? Em 2006. Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006. Essa é a lei de drogas, né? Essa lei aí tem um papel importantíssimo no quesito que, bom, já que não existe mais escravo no Brasil, a gente tem que ter uma forma de encarcerar essas pessoas, né? De tirar essas pessoas da rua, de não dar oportunidade, de acabar com a oportunidade delas, de matar ele ali no ninho. Essa lei veio para isso, a lei antidrogas, né? Porque a lei antidrogas, ela não combate de forma alguma, ela combate os grandes traficantes, né? O traficante ele não combate, entendeu? Ela vai combater quem? Aquele pequeno usuário. Esse pequeno usuário, infelizmente, decorrente de todo esse processo histórico que eu acabei de falar para vocês, esse pequeno usuário tem a predominância da população negra, principalmente da mulher negra também.
Porque você pode perceber que na família de uma mulher negra, caso tenha, né? Eu já posso falar por experiência própria, né? Se tem uma pessoa na família que é envolvida com algum ato infracional, quando o policial vai na casa dessa pessoa, ele não tem nem mandato, ele entra na casa da pessoa e quem tiver ali, às vezes uma mãe que está desesperada pelo filho, ele leva a mãe presa e pronto, acabou. Ele não está nem se preocupando, ele bate na pessoa. Ele não faz isso aqui em certas regiões, em outras localidades do Brasil. Ele não faz isso numa João Fiuza, que ali pode ter um grande traficante. Ele vai fazer isso aqui nos bairros periféricos. Você entendeu? Então, esse encarceramento em massa, principalmente para as mulheres negras, né? Depois dessa lei, depois dessa, né, essa promulgação dessa lei, ela teve aí grande importância, principalmente para as mulheres negras, né? Porque são a maioria que estão encarceradas hoje. A maioria da população negra hoje, encarcerada hoje, é de homens negros e mulheres negras. De mulher negra vem aumentando em muito, né? A gente está falando de mais de 36 mil mulheres negras presas no Brasil hoje. É muita gente. Será que o caminho é a prisão? É aí que eu pergunto para todo mundo, né? Para quem não tem conhecimento. Será que o caminho para a resolução de um caso é a prisão? Não. A gente está falando de um processo histórico aqui que a gente tem que dar oportunidade para essas pessoas, inclusão social para elas. A gente não teve. E a mulher negra está sendo perseguida e o homem negro também está sendo perseguido quando a gente fala disso. Eu tenho até alguns livros aqui que eu acho que é interessante para quem quiser aprofundar, né, nessa questão do encarceramento em massa, porque hoje a nova segregação, tá? A forma de... É um novo processo de um racismo agora, né, de prender mesmo, né? Então, hoje se fala muito em penitenciária. Ainda estava até ouvindo alguns documentários a respeito disso, né? Eu lembro no dia da faculdade, a gente estava fazendo um trabalho de sociologia, o professor pôs lá na tela para a gente um caso de um traficante do Rio de Janeiro. Ele era negro, certo? E ele foi preso, foi condenado, né? E um dia desses aí, né, não foi numa saidinha, mas foi numa transferência, e ele conseguiu fugir, esse traficante. Só que ele fugiu para a Bahia. E na Bahia ele falou, agora eu vou mudar de vida. Ele mudou de vida. Lá ele cursou uma faculdade, certo? Cursou uma faculdade de Direito, se tornou advogado, abriu uma empresa, ia ser pai, né? Ou seja, ele mudou a vida dele, certo? Mas ele tinha aquele passado que ele era traficante. Então ele foi achado, né? Perdeu até a carteira dele da OAB, perdeu tudo. Aí eu pergunto para você, se essas pessoas tivessem oportunidade, essas pessoas que estão agora ali no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, os negros que tivessem oportunidade, seria a penitenciária o último lugar deles? Será que seria penitenciária? De forma alguma não seria. Teria oportunidade em grandes empresas, teria oportunidade no STF hoje, teria oportunidade no Congresso Nacional, na Presidência da República. Teria oportunidade, não temos hoje, certo? Então, isso que é o importante. A gente tem aqui o livro da Michelle Alexander, é uma autora americana, uma advogada, mas o que ela retrata para nós aqui é bem atual. É uma situação bem atual, que inclusive é evidente no Brasil também, né? Eu indico esse livro, chama A Nova Segregação, Racismo e Encarceramento em Massa. Aqui fala como é que funciona, né? Como é que funciona na nossa sociedade. Já que o negro já não pode, né, ter essa condição, existe o racismo, o negro não está inserido na sociedade, a gente tem que ter uma forma de encarcerar ele. Tanto que a gente fazer um adendo aos Estados Unidos, nos Estados Unidos as penitenciárias estão sendo privadas agora. Assim, entendeu? Agora estão se fazendo uma empresa disso, né? Inclusive com ações nas bolsas de valores, ou seja, é negócio prender. E a maioria da população é negra, certo? A gente tem aqui também, eu trouxe também aqui o livro do Laurentino Gomes, certo? Que trata sobre a escravidão. Esse livro aqui, para mim, é um dos melhores que eu já li, entendeu? Por quê? Ele traz desde o primeiro ali, o primeiro dia da escravidão, certo? Da primeira venda de escravos. Aí vai passando por tudo, Zumbi dos Palmares, até chegar aos dias atuais. Temos também o livro do Silvio de Almeida, um intelectual, advogado, negro, brasileiro. Racismo estrutural. Ele aborda muito bem esse tema. Temos aqui o Encarceramento em Massa, Juliana Borges, né? Do Feminismos Plurais. Livro muito bom, também eu indico a leitura. E temos também aqui o Racismo Recreativo,
do Adilson Moreira. Então, o que eu queria deixar de recado, né, também para as pessoas? Que, infelizmente, o Brasil hoje, a gente está vendo que o Brasil é político, mais do que nunca, né? E que o Brasil tá com o Brasil tem um processo histórico cujo, se a gente não parar para pensar nesse problema e resolver esse problema, não teremos evolução para as próximas gerações, né? Eu almejo uma evolução para a minha geração futura, que é o meu filho. Então, se a gente não fizer isso a partir de hoje, né, para as nossas gerações, não vai ter. Eu vou deixar aqui a palavra para minha colega também.